Ok, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma área onde nós precisamos experimentar de fato um resgate de Deus, para que a esperança possa ser renovada no nosso coração e a gente continue encarando essa área no meio de uma sociedade marcada pelo desespero. Que área é essa? São os nossos relacionamentos, ok? Em um mundo marcado pelo desespero, uma das áreas mais afetadas em nossa vida são nossos relacionamentos. Por quê? Porque a cultura contemporânea que nós vivemos, onde nós estamos inseridos, cultura essa que influencia inclusive a maneira, muitas vezes, da gente pensar e da gente se comportar, até mesmo na igreja, né, na nossa vida como igreja, como comunidade, é uma cultura marcada por três realidades: o egoísmo, o individualismo e o utilitarismo. Nós somos pessoas que vivemos num mundo onde somos o tempo todo bombardeados pela ideia de que a nossa vida precisa estar no centro de tudo aquilo que está acontecendo. Que nós precisamos pensar em nós mesmos. E que nós precisamos buscar a nossa realização, a nossa satisfação. Uma sociedade que a partir disso faz com que a vida inteira então gire em torno de você mesmo. Nós vivemos cada vez mais relações onde não existe de fato um vínculo entre aquelas pessoas que estão se relacionando. Esses relacionamentos, eles acontecem cada vez mais baseados naquilo que nós podemos usufruir do outro com quem a gente se relaciona. Isso está assim dentro do mercado do trabalho, isso é assim muitas e muitas vezes dentro do relacionamento conjugal, isso é assim tantas vezes no que diz respeito ao relacionamento com os nossos filhos, filhos com pais. Isso é assim, infelizmente, muitas e muitas vezes dentro da realidade da própria igreja, de uma própria comunidade cristã. Se eu estou usufruindo de alguma forma, se eu estou lucrando de alguma forma, se de alguma maneira eu estou recebendo um retorno, então esses relacionamentos são relacionamentos interessantes de eu manter. Mas na hora que esses relacionamentos eles deixam de prover aquilo que eu gostaria que eles estivessem me trazendo, eu simplesmente aborto os relacionamentos. Eu simplesmente rompo com eles. E há maneiras diferentes da gente romper com relacionamentos. Às vezes nós rompemos com relacionamentos, de fato, nos distanciando das pessoas. A pessoa sai de um casamento, a pessoa sai do trabalho, a pessoa sai da igreja, a pessoa se distancia de um amigo, não frequenta mais os mesmos lugares, não quer mais cruzar com a pessoa. Essa é uma forma da gente se distanciar, essa é uma forma da gente romper, da gente abortar. Mas às vezes, a maneira da gente abortar os nossos relacionamentos é uma maneira mais sutil, para não usar a palavra hipócrita, aonde a gente continua dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma realidade, mas a gente simplesmente começa a tratar o outro como se o outro não existisse. Então muitas pessoas estão casadas e continuam casadas, e diante da sociedade as pessoas olham e o casamento existe, mas entre os cônjuges esse casamento não é uma realidade. Não existe relacionamento, não existe intimidade, não existe trabalho, não existe troca. Não é? Mas talvez por uma perspectiva utilitária, né, é mais conveniente permanecer casado. E aí mantém-se esse relacionamento. Pouco tempo atrás a gente estava trabalhando com um casal, passando por uma crise assim, onde o marido, né, diz, não, é assim que eu vou continuar vivendo, e a pessoa, né, a esposa no caso, né, ela que se dê por satisfeita de eu resolver ainda estar em casa. Né? De eu não sair, de eu não ir embora. Às vezes essa é a dimensão que a gente escolhe para executar no trabalho. Não é? Alguém que no trabalho nos
nos feriu, ou então que tentou puxar o nosso tapete, ou uma pessoa que tenta sempre jogar contra, né, a gente no trabalho, existe isso em todo lugar. Aí a gente simplesmente começa a fingir que aquela pessoa não existe. Eu não lido com ela. Faz de conta que ela não está ali. Chego na roda, cumprimento os amigos todos, os colegas de trabalho, mas aquela pessoa, eu não olho para ela. Eu não a cumprimento. Isso são formas, maneiras, né, mais sutis da gente abortar relacionamentos. Mas nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Agora, a grande questão que é interessante a gente pensar é por que a gente, apesar de tudo, mantém ou tenta manter, né, relacionamentos. Ainda que eles sejam marcados por essa questão do utilitarismo, né, de você manter um relacionamento porque de alguma maneira você está recebendo algo em troca. Por que a gente simplesmente não é capaz de viver sozinho? Todos nós conhecemos o adágio, né? Nenhum homem é uma ilha, né? Nenhum homem é uma ilha. Por que ninguém consegue ser uma ilha? Por que a gente simplesmente, frente a uma sociedade desesperada com relação às tensões que existem nos relacionamentos, pessoas simplesmente não dizem assim, ok, daqui para frente eu não vou depender de ninguém, eu não vou viver em relação, compartilhando a minha vida com ninguém, eu simplesmente vou viver sozinho. Tem um personagem, né, acho que não é desenho animado, porque eu nunca vi em desenho animado, mas um personagem de gibi, chamado Urtigão. Alguém aqui lembra do Urtigão? Urtigão, né? Tem a turma Z, a geração Z aí, que nem sabe do que eu estou falando, né? O Urtigão era um daqueles caras que é um personagem da Disney, né? Que vivia no campo. Ele é aquele cara que mora sozinho, né, numa casa distante. Ele tem uma garrucha, porque ele não quer saber de ninguém. Ele tem ele, o cachorro dele, e ele não quer receber ninguém, nem carteiro, nem ninguém. Ele quer ficar isolado do mundo. E aí ele tem um chapéuzão, uma barbona, né, porque ele nunca vai no barbeiro para cortar a barba. Então a barba dele é aqui, pezão no chão. E a coisa mais difícil que tem é quando alguém tinha que falar com o Urtigão. Porque você ia chegar lá e quando você começava a chegar perto da casa dele, já tinha as placas, né? Retire-se, você não é bem-vindo, ninguém em casa, né? E tal, cão bravo, né? E tudo mais. Porque ele não queria saber de contato com ninguém. Por que nós não vivemos simplesmente como o Urtigão? Por que isso não é possível? Porque relacionamentos fazem parte do fundamento da nossa vida. Seres humanos são seres relacionais, porque a nossa identidade é formada em Deus. E o Deus que nos criou é um Deus relacional. O Deus que nos criou, ele não é um Deus utilitarista. O Deus que nos criou, ele não é um Deus individualista. O Deus que nos criou não é um Deus egocêntrico. E essa era a figura dos deuses gregos, dos deuses do Olimpo, que viviam juntos, mas que as relações deles sempre eram relações tensas, porque cada deus, na verdade, queria aquilo que lhes favorecesse. E o Zeus, que era o chefão dos deuses, ele tinha o tempo todo que ficar tomando cuidado, porque alguém estava querendo puxar o tapete dele. Então, de vez em quando, ele tinha que soltar uns raios na cabeça, até de uns deuses, para mostrar quem é que mandava no pedaço. Que ele que era o deusão. Né? Mas o Deus que nos criou, o Deus que as Escrituras dizem, que fez o ser humano, que criou o universo, criou o mundo, e que criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, é um Deus relacional. O Deus que a Bíblia nos revela, o Deus que se revela a nós em Jesus Cristo, ele é um Deus relacional. As Escrituras nos dizem que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas, se não a doutrina mais complexa que existe nas Escrituras.
Não tem como a gente decodificar, esclarecer, explicar de forma lógica, por mais que a gente tente, de uma maneira satisfatória, o conceito da Trindade. Se você precisa de lógica para aceitar a Trindade, então você vai ficar louco. Porque você não vai conseguir. Ok? A Trindade é uma realidade que se expõe para nós em revelação nas Escrituras, diante da qual nós simplesmente caímos de joelhos e adoramos. Mas ela nos fala de algo que tem a ver com a essência de Deus e que passa pelo fundamento do nosso ser, que é justamente essa realidade de que Deus é um ser relacional e nós somos criados à sua imagem e sua semelhança, e por isso nós somos seres que carecemos de relacionamentos. Não apenas relacionamentos superficiais, mas relacionamentos profundos, relacionamentos significativos, efetivos. Deus nos cria assim. A diferença entre um indivíduo e uma pessoa é que o indivíduo, ele é a partir de si mesmo, e a pessoa é a partir do outro. Vou explicar. Um indivíduo, ele não precisa de mais ninguém para se definir, ok? Ele se define em si mesmo. Eu sou um médico, eu sou um doutor, eu sou um geólogo, eu sou um filósofo, eu sou um pastor, eu sou um engenheiro, eu sou, ok? Mas uma pessoa se define em relação à outra. Quando eu digo assim, eu sou o pai, o que dá sentido a isso é que eu tenho filhos. Quando eu digo assim, eu sou esposo, o que dá sentido a isso é que eu tenho uma esposa. Quando eu digo assim, eu sou amigo, o que dá sentido a isso é que eu tenho outros amigos. Então, as Escrituras nos apresentam sempre a vida, não a partir de indivíduos, mas a partir de pessoas, começando pelo próprio Deus. Veja, se as Escrituras sempre falassem para nós sobre Deus, apenas usando a palavra Deus, e não desse nenhum conteúdo a essa palavra, nós poderíamos olhar para o Deus revelado nas Escrituras e pensar nele como um indivíduo. Mas as Escrituras nos dão conteúdo à palavra Deus. A palavra Deus nas Escrituras recebe o conteúdo de que esse Deus é Pai. Mas ora é dito que esse Deus é Filho. E ora é dito que esse Deus é um Espírito Santo. Aí você fala, mas peraí. Deus é quem? Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. O que é Deus? Às vezes a gente tem umas dificuldades técnicas, né, com essa questão. Eu oro para quem? Eu oro para o Pai? Eu posso orar para Jesus? Já teve essas coisas assim? Já pensou nisso? Eu posso orar para Jesus? Ou eu oro para o Pai? Aí as pessoas tentam explicar, não, você ora para o Pai em nome de Jesus. Mas e o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo, ele ora em você, porque você não sabe orar como ele convém, e tudo mais. A verdade é que essa dinâmica da Trindade, a verdade é que essa perspectiva apresenta para a gente essa consciência de que Deus é um ser relacional. O Pai é o Pai por causa do Filho. E o Filho é o Filho por causa do Pai. E o Pai e o Filho são Pai e Filho por causa do Espírito. O Espírito é o Espírito do Pai e do Filho. Como eu disse, não tente usar a lógica, senão você vai ficar doido. Já se perdeu, né? Ok? Mas essa é a realidade que as Escrituras apresentam para a gente. E eu e você fomos criados assim. Os seres humanos foram criados assim. Nós fomos criados como pessoas, não como indivíduos. As Escrituras nos dizem, em Gênesis 1, 26, 27, que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Homem e mulher os criou. Ou seja, a humanidade ela é configurada por essa relação homem e mulher, por essa realidade. Há homem porque há mulher, e há mulher porque há homem. Senão não haveria essa definição. Então nós somos criados dentro dessa dinâmica de relacionamento, e o que demonstra a efetividade disso
é que homem e mulher geram humanidade. E a evidência disso são os filhos. Todas aquelas crianças que estavam aqui à frente. Se um homem e uma mulher se relacionam, se um homem e uma mulher têm um relacionamento conjugal, se um homem e uma mulher entram numa relação e numa parceria de intimidade, o que se gera disso são filhos. Você não gera outra coisa. Homem e mulher gera humanidade, que é fruto dessa relação. Agora, talvez a gente diga assim, ok, Ricardo, ficou claro aí essa ideia de que a gente foi criado a partir de um Deus relacional, mas isso não significa necessariamente que nós de fato precisemos, como seres humanos, de manter relacionamentos. A nossa sociedade é uma sociedade que se desespera cada vez mais com relação a essa dinâmica, né, dos relacionamentos. Você olha ao redor e você vê cada vez mais as pessoas desesperançadas com relação, por exemplo, ao casamento, ou acreditar que um casamento possa ser durável, ou então acreditar em amizades, entram em amizades muitas vezes, mas já esperando ser traídos. As novelas, os filmes sempre apresentam todo esse cenário para a gente, o que demonstra que a nossa sociedade é uma sociedade que está marcada pelo desespero no que diz respeito aos relacionamentos. No entanto, é uma sociedade que continua ansiando por relacionamentos. Algumas evidências disso. A busca por sexo. A busca por sexo que a gente vê presente dentro da nossa sociedade é uma evidência de que a nossa sociedade é uma sociedade que anseia por relacionamentos. Dentro da criação boa e perfeita de Deus, a relação sexual é o ápice de um relacionamento. Dentro da criação boa e perfeita de Deus, o relacionamento sexual não é algo que deveria acontecer fora de uma caminhada de aliança, de amizade, de intimidade construída com uma parceira ou com um parceiro. Dentro desse contexto é que aconteceria então o ápice da relação, que seria o ápice da intimidade na relação, que seria o relacionamento sexual, o sexo. O que a nossa sociedade faz? Não, esse negócio da gente se relacionar, da gente gastar tempo com o outro, da gente entender o outro, da gente construir uma parceria como homem e mulher, da gente tá casado e a gente ter que dividir a vida e a gente ter... não, cara, eu não suporto. Olha, quando ela está de TPM, não dá. Então é melhor ela morar na casa dela, eu moro na minha casa, cada um anda na sua vida, e quando a gente tem vontade, a gente se encontra em algum lugar e aí a gente faz sexo e pronto. Ou seja, a nossa sociedade tenta abortar toda a dinâmica da construção de relacionamentos, mas ela não consegue abrir mão do sexo, que é a dimensão que demarca a maior intimidade entre um homem e uma mulher. Então, quando pessoas têm relacionamento sexual fora dessa relação de aliança, na verdade o que elas estão dizendo é: eu quero intimidade sem o trabalho da cumplicidade. Eu quero intimidade sem o trabalho de construir uma vida de cumplicidade. Uma outra evidência de que a nossa sociedade anseia por relacionamentos são as mídias sociais. Olha aí nos últimos anos como houve um boom nas mídias sociais. Agora dia 12 de junho foi dia dos namorados, né? Por sinal nós tivemos um jantar maravilhoso aqui. Eu não vou pecar, ok? Então eu não vou fazer você passar vontade, né? Eu não vou dizer o que teve, ok? Mas voltando, no dia 12 de junho eu estava ouvindo o rádio. E houve entre as matérias, né, que apareceram lá no rádio, houve uma pesquisa que havia sido feita no Dia dos Namorados sobre qual a maior ferramenta ou a ferramenta mais usada pelos namorados para se comunicarem, né, para estarem falando um com o outro. O WhatsApp recebeu 76% de votos.
Então, o uso, né, da tecnologia, como o WhatsApp, dentro da relação do namoro. Nós temos Twitter, nós temos Facebook. O Orkut já foi sepultado, mas tínhamos o Orkut. Nós temos o WhatsApp, que por sinal fora não é tão usado mas para relações assim, mas aqui no Brasil é muito usado. Grupos que se formam onde as pessoas se comunicam, onde elas trocam experiências, onde elas trocam ideias. Então esse mundo virtual, principalmente desfrutado, navegado pela geração Z, mas as outras gerações não ficam fora disso, tá certo? Estão usando tanto quanto. Por quê? Por que a gente não diz assim, não, relacionamentos é um negócio muito desgastante, muito duro, muito difícil esse negócio de se relacionar com os outros. Eu não quero saber de me relacionar com ninguém, eu vou me relacionar só no estrito necessário. Não, muitas vezes eu faço isso, mas aí eu vou buscar uma subterfúgio onde essas relações possam ser mantidas. Uma outra evidência para a gente de que a nossa geração, apesar de desesperada, quando pensa na perspectiva dos relacionamentos, pensando em abortar os relacionamentos, ainda anseia por esses relacionamentos, são as causas afins. Você olha aí ao redor e você vê por que o tráfico consegue aliciar com tanta facilidade meninos? Por que grupos terroristas conseguem aliciar com tanta facilidade garotos, adolescentes? Por que gangues se formam com tanta facilidade? Por que adolescentes e jovens que são muitas vezes criados, educados em famílias com fundamentos, com valores, com estruturas, de repente chega na adolescência e se envolve com drogas? Ou então se envolve com violência? Por que isso acontece? Porque essas causas afins são evidências de que as pessoas estão em busca de relacionamentos, de grupos com os quais elas possam estar juntos. Tem as causas afins positivas também. A organização em prol da vida das baleias azuis. A organização em favor da salvação dos gatinhos que sobem na árvore e não conseguem descer. Então essas organizações assim que se formam também em torno de socorro, às vezes a animais, às vezes a causas específicas de carências, e as pessoas se juntam em torno dessas causas. Outra causa afim, não vai ficar muito assustado agora com o que eu vou falar, ok? Outra causa afim, os bares. Os bares. Já ouviu a expressão amigo de bar? É aquele cara que vai lá e toma pinga com o outro, cerveja, encontra, e gasta um tempão lá, conversando e tudo mais. Depois vai embora, mas ele precisa daquele momento. Ele precisa daquele grupo. Ele precisa daquele contato. Outra evidência é a busca pela família. Eu acho interessante isso. Todo mundo fala que a família está acabando, todo mundo fala contra o casamento, mas todo mundo continua casando. Aí fica que nem aquele personagem do Jô Soares, que o Jô Soares tinha que era um padre, que as pessoas procuravam para ele fazer casamento, e ele não queria casar as pessoas. Porque fala, não, porque casa e depois descasa, casa e depois descasa, casa e depois descasa. Então eu não caso. Ele fala, eu não caso. Casa e descasa, casa e descasa, eu não caso. E aí a turma ficava tentando convencer o padre que devia casá-los. Já parou para observar isso? Todo mundo fala, casamento é uma coisa do passado. A família já não é mais do jeito que é. Só que todo mundo continua querendo casar, todo mundo continua fazendo família, todo mundo continua querendo ter filho. Por quê? E todo mundo olha ao mesmo tempo e fala assim, não, esse negócio de relacionamento é um troço desgastante. Porque nós fomos criados para isso. As tensões que existem, então, nos nossos relacionamentos, meus amados e amadas, é fruto, na verdade, dessas realidades concernentes a nós mesmos. Frutos do nosso egoísmo, frutos do nosso individualismo, frutos do nosso utilitarismo. Essas distorções na nossa alma, que é fruto da nossa rebelião contra o Deus que nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, e como fruto do nosso relacionamento com Ele, nós pudéssemos nos relacionar com os outros.
Quando a gente rompe com essa relação, com esse Deus, então a nossa alma se racha. Nós temos várias rupturas no nosso ser. E aí, como nós somos criados para relações, nós não conseguimos ficar sem nos relacionarmos, mas nós também não conseguimos desenvolver relacionamentos sem tensões. Então eu queria apresentar para você o porquê de algumas tensões nos nossos relacionamentos. E aí eu vou usar aqui algumas... Eu fiquei pensando como é que eu posso apresentar isso de uma forma criativa, né? Que o pessoal guarde. Então eu vou usar aqui algumas figuras, ok? Alguns personagens que eu dei nomes, certo? Então essas tensões acontecem primeiramente por causa do senhor pessimista. Esse aí é uma figura dos personagens de gibis, de desenhos animados também, uma hianazinha, ela chama Hard. E o Hard era aquele sujeito pessimista. Ele não acredita que as coisas funcionam. Então ele não acredita em relacionamentos, ele não acredita que relacionamentos deem certo, funcionam, vão para frente. Ele está sempre pessimista em relação a tudo que acontece na vida. Se ele acorda e o dia está lindo e ensolarado, ele diz assim, ó céus, daqui a pouco vai chover. Se alguém fala para ele assim, não, mas vamos sair, vamos lá nos encontrar com a turma, ele diz assim, ó céus, não vai dar certo, porque o pessoal vai fazer tal coisa. Ele está sempre achando algum defeito. Muitas e muitas vezes nós não conseguimos construir relacionamentos ou manter os nossos relacionamentos porque nós somos senhores pessimistas. Porque nós estamos sempre olhando para as relações, procurando alguma coisa que não vai dar certo. Se o nosso relacionamento, seja com o nosso cônjuge, seja com os filhos, sejam com os nossos amigos de trabalho, sejam com os vizinhos, sejam com pessoas na academia, sejam na igreja, se os nossos relacionamentos eles forem construídos com base no pessimismo, você nunca vai, de fato, conseguir se relacionar. Por quê? Porque se a gente entra em relacionamentos querendo encontrar coisas erradas, o que há de negativo no outro, nós vamos achar de uma forma muito fácil. Porque a queda fez com que nós deixássemos de sermos pessoas perfeitas. Nós não somos seres humanos perfeitos. Por sinal, essa é uma perspectiva que tantas vezes eu me sento com casais que vêm com crise no seu casamento, e eles começam a conversar, e eu começo a conversar com eles. A primeira coisa que eu identifico de cara o negócio está complicado, porque um está procurando a perfeição no outro. E se você entra num relacionamento procurando perfeição no outro, você não vai ter um bom casamento. Você não vai ter um bom relacionamento. Porque as pessoas simplesmente não são perfeitas. Perfeito é só Deus. Certa vez um jovem chegou a Jesus e disse para ele, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus virou para o cara e diz assim, por que você me chama bom? Bom só tem um, é Deus. Mas ele não é Deus? Ele é Deus, mas ele está encarnado como um ser humano. E ele está dizendo para ele, olha, se você olha para mim apenas como um ser humano, se você não reconhece em mim a revelação de quem Deus é, então não me chame bom, porque nenhum ser humano é bom. Essa é a realidade. Então, se você é um senhor pessimista, se você é aquela pessoa que entra em relacionamentos já procurando defeitos, você vai ter relacionamentos tensos. Uma segunda tensão que acontece nos nossos relacionamentos parte dos indiferentes. Dos indiferentes, daquelas pessoas que são simplesmente indiferentes para com o outro. Pessoas que vivem na ilusão de que eu me basto. Eu me basto. Pessoas que as relações, elas são evocadas apenas em termos utilitaristas. Quando o outro, eu preciso de algo do outro, então eu evoco. Mas quando eu não preciso, então o outro nem existe para mim. Ele simplesmente é posto de lado. Eu sento do lado e é como se ele não estivesse ali. Eu passo do lado e é como se a pessoa não estivesse ali. Mas se eu precisar de alguma coisa, então eu tenho que falar, aí tudo bem, eu falo. Mas veja, isso é um tipo de relacionamento tenso. As nossas relações, elas não devem ser construídas assim.
em torno daquilo que eu preciso. Quando eu preciso, então eu vou atrás da pessoa, eu converso com a pessoa, eu evoco a pessoa, mas quando eu não preciso, é como se ela não existisse. Isso são relações utilitárias. Muitas dessas relações, por exemplo, nós vivemos no mercado de trabalho. Não é verdade? Enquanto nós precisamos da pessoa, enquanto a pessoa precisa da gente, a gente conversa, fala, é cortês. Não precisa mais. Eu não fico preocupado, né? Se a pessoa está lá ou não está lá, se eu devo cumprimentá-la, se eu não devo cumprimentá-la. Porque, na verdade, eu não estou construindo um relacionamento. Ou melhor, eu estou construindo um relacionamento, mas um relacionamento tenso. Muitas vezes a gente leva esse tipo de relacionamento dos indiferentes, por exemplo, para dentro da nossa relação de pais e filhos. Filhos que muitas vezes olham para os pais com indiferença. E só lembram dos pais na hora que precisam de alguma coisa. A hora que precisa de alguma coisa, né? Aí lembra do pai, né? É a historinha lá, eu já contei aqui, inclusive, em alguma mensagem minha, do filho que sai para fazer faculdade fora, e aí ele escreve para o pai um bilhete dizendo assim: pai, põe dinheiro na conta, né? Porque acabou. Aí quando o pai recebe a carta e lê, ele fica doido, começa a cuspir marimbondo, fala, esse... E aí a mãe vem, né? A mãe é sempre, né? Ok? Sempre dá uma arrumada, né? Aí a mãe vem, o pai está muito bravo. Ela fala, mas o que foi, bem? Você é bravo desse jeito, nesse horário da manhã, cuidado, desse jeito você vai dar um infarto. Né? Não, esse teu filho, olha aqui o que teu filho me escreve, olha essa carta. Aí ela leu a carta e falou, sim, ele está pedindo dinheiro. Mas por que você está tão bravo? O jeito que ele escreveu. Ué, como é que ele escreveu? Olha aí, pai, manda dinheiro. Acabou. Ele falou, não, você leu errado. Acho que não, está escrito aí. Não, ele mandou assim, pai, manda dinheiro. Acabou. Quando as nossas relações são estabelecidas à base da indiferença, nós ouvimos o outro sempre a partir daquilo que a gente imagina sobre ele. Eu vou repetir. Quando as nossas relações são construídas na base da indiferença, a gente sempre ouve o outro. A gente sempre lê o outro, com base naquilo que a gente imagina. E aí nós podemos imaginar coisas boas ou coisas ruins. Uma outra tensão nos nossos relacionamentos vem da senhora intolerante. São aquelas pessoas que não conseguem admitir de forma nenhuma as limitações do outro ou as falhas do outro. Como eu já disse, nós não somos perfeitos. E como nós não somos perfeitos, é óbvio que nós vamos falhar. É óbvio que nas nossas relações nós vamos, desculpa a expressão aqui, pisar na bola um com o outro. Nós vamos fazer isso. Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo. Nós fazemos isso o tempo todo no nosso casamento. Nós fazemos isso o tempo todo na relação com os nossos filhos. Nós fazemos isso o tempo todo na relação com os nossos pais. Nós fazemos isso o tempo todo nas nossas relações uns com os outros. Nós fazemos isso dentro do universo do nosso relacionamento como comunidade de discípulos. É por isso mesmo que a Bíblia nos ensina a respeito de perdão. Se nós não fôssemos falhar com os outros, a Bíblia não precisaria insistir tanto com a gente, que nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros porque nós vamos falhar uns com os outros. Essa é a realidade das Escrituras. Ah, mas isso que a minha esposa fez. Então, perdoa. Não, mas o meu marido... né? Ah, mas ele sempre vai ficar fazendo. Olha o egoísmo. Olha o individualismo. Quando eu digo ele sempre, eu estou pensando em mim. Não estou pensando no outro. Estou pensando em mim. Mas ele nunca vai mudar. E você? Vai mudar não? Mas ela não muda nisso. E você? Tem que mudar no quê? Nós temos que olhar para a realidade das nossas próprias vidas e ver e perceber o que cada um de nós precisamos trabalhar. Mas a tendência da gente olhar para o outro e dizer o que o outro tem que fazer. O que o outro tem que trabalhar.
O senhor e a senhora intolerantes são pessoas que, quando olham para si mesmas, elas nunca veem nada de errado. Mas quando elas olham para os outros, aquilo que os outros fez, elas escrevem coisas que te ferem. Mas quando você escreve, você aferiu. O senhor e a senhora intolerante fala coisas que te machucam. Mas quando é você que fala, aí você machucou. O senhor e a senhora intolerante são pessoas que, quando olham para uma situação na sua vida, conseguem identificar, isso aqui está errado. Mas elas não conseguem olhar para si mesmas e falar assim, opa, isso aqui também está errado. E quando isso está presente, nós desenvolvemos tensões nos nossos relacionamentos. Para a gente estar casado, nós precisamos abrir mão da nossa intolerância. Para a gente manter amizades, nós precisamos abrir mão da nossa intolerância. Para a gente manter relacionamentos saudáveis com os nossos filhos, nós precisamos abrir mão da nossa intolerância. Filhos, para que vocês possam continuar se relacionando bem com seus pais, você tem que abrir mão da sua intolerância. Mas meu pai não entende nada de tecnologia. Paciência, ajude-o. Intolerância. Mas eu quero apresentar mais uma tensão que é fruto daquelas 3 características que eu falei para você, que é o senhor utilitarista. Essas relações que a gente constrói completamente baseadas no que a gente pode usufruir do outro. Aí vem a nossa mentora filosófica, Mafalda, dizendo assim, se os objetos foram feitos para serem usados, e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Eu gosto da Mafalda. A Mafalda é muito inteligente. Já leram as tirinhas dela? Muito inteligente. Ela sempre tem reflexões profundas. Isso é uma verdade. Pessoas foram feitas para serem amadas e coisas foram feitas para serem usadas. Mas a nossa sociedade constrói no nosso coração essa tendência de relacionamentos utilitários e aí a gente começa a amar as coisas e usar as pessoas. Eu não amo a minha esposa. Eu amo o que ela pode dar para mim. Eu não amo o meu esposo. Eu amo o que ele pode dar para mim. Eu não amo meus pais. Eu amo o que ele pode dar para mim. Eu não amo meus filhos. Eu amo o que ele pode dar para mim. Não, mas os filhos não dão nada para o pai. Mentira, dão sim. Tantas vezes a gente tem todo esse anseio, toda essa luta para os nossos filhos serem os melhores, para a gente ter o orgulho de poder dizer, o meu filho. Relacionamentos utilitários. Muito bem. Como é que o Evangelho resgata a esperança para os nossos relacionamentos? Veja, o Evangelho, ele tem a ver com essa realidade que nos lembra que o mundo, a nossa história, o que está acontecendo, faz parte de um cenário que tem começo, meio e fim. O Evangelho nos diz que existe um Deus bom e perfeito, que criou um mundo bom e perfeito. O Evangelho nos explica que os seres humanos romperam com esse Deus bom e perfeito e toda a criação boa e perfeita de Deus foi afetada. O Evangelho nos explica que esse Deus não nos deixou de lado, não desistiu de nós, não abandonou o relacionamento conosco, mas Ele entrou na nossa história como um ser humano na pessoa de Jesus Cristo, estabeleceu um relacionamento dele com o Pai, agora como um ser humano, como nós deveríamos ter, morreu. Jesus não morreu por causa de preconceito, ok? Jesus morreu porque Ele assumiu sobre Ele a nossa rebelião, e Ele ressuscitou ao 3º dia, e Ele está vivo, e através da sua vida, Ele pode nos oferecer a sua justiça quando nós aceitamos aquilo que Ele fez por nós. E quando nós fazemos isso, então, implicações do Evangelho começam a acontecer na nossa vida. Preste atenção nisso, ok? Implicações. O Evangelho é isso que eu acabei de descrever, mas o Evangelho
quando entra na nossa vida, quando entra no nosso coração, ele traz implicações para a nossa existência. E uma das implicações que o Evangelho traz é justamente a restauração do processo dos nossos relacionamentos. E aí, eu quero olhar com você esse texto de Filipenses 4, 2-5. Veja essa carta de Paulo à igreja de Filipos. É uma carta onde o apóstolo Paulo ele vai falando do poder do Evangelho e das implicações que esse Evangelho deve trazer ao nosso coração, à nossa vida, quando nós nos rendemos a ele. E ele descreve tudo isso, e quando ele chega no capítulo 4, ele começa então a trazer algumas aplicações dessa implicação do Evangelho. Específicas ali, para situações que estavam acontecendo na comunidade de Filipos. E uma das situações era uma tensão relacional entre duas mulheres, Evódia e Síntique. E ele diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, primeiramente, o Evangelho é o que gera a harmonia nos nossos relacionamentos. A queda é aquilo, a nossa rebelião contra Deus é aquilo que desarmonizou os nossos relacionamentos. Não apenas com Deus, mas também uns com os outros. Então, o único poder, preste bastante atenção nisso, por favor. O único poder existente para gerar harmonia novamente nas nossas relações é o Evangelho. Não existe terapia de casais que conserta casamento. O que conserta casamento é o Evangelho. Não existe orientação psicológica, psicopedagógica que faça com que relacionamentos entre pais e filhos melhorem. O que faz isso é o Evangelho. E as ciências sociais podem nos dar subsídios e ajuda para nós entendermos os problemas. Mas só existe um poder para resolver os problemas. Esse poder é o Evangelho. É o Evangelho. Veja o que Paulo diz: o que eu rogo a Evódia e a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Ele não está pedindo harmonia de ideias. Ele não está pedindo harmonia de sentimentos. Ele não está pedindo harmonia porque a gente, como é que é o termo que a gente usa? Não se dá bem um com o outro. Pô, fugiu o termo aqui, então, porque a gente se dá bem um com o outro. Não é nada disso que ele está pedindo. Ele está pedindo harmonia no Senhor. Ou seja, para os nossos relacionamentos serem mantidos, na nossa vida conjugal, na nossa vida como igreja, como comunidade, nos nossos relacionamentos com a sociedade, seja com quem for, nós precisamos pensar com a mente do Senhor. Nós precisamos ser tomados pela realidade do Evangelho. Quando são duas pessoas, como era o caso de Evódia e Síntique, que conhecem o Evangelho, então ambos precisam encontrar a sua bifurcação no Evangelho. O Evangelho precisa levar um para o outro. E quando é alguém que conhece o Evangelho e a outra pessoa que não conhece o Evangelho, então aquela pessoa que conhece o Evangelho precisa lidar com a outra que não conhece o Evangelho, a partir daquilo que nós sabemos que o Senhor nos ensina, a lidar com pessoas. Em um mundo que é marcado pela desconexão, só podemos ter relacionamentos harmoniosos se os mesmos forem redimidos. Se não forem redimidos, nós não vamos ter relacionamentos. Preste atenção. Vou usar um exemplo da vida conjugal. Às vezes duas pessoas, um homem e uma mulher, marido e esposa, os dois são cristãos. Aqui no caso, no meu exemplo, os dois são cristãos. Os dois entendem que precisam
buscar a Deus, ter um relacionamento com Deus, e eles dizem assim, mas a gente precisa, a gente está tendo problema, a gente está tão distante um do outro, a gente precisa se esforçar, para a gente poder ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo e tudo mais. Aí vem às vezes atrás de aconselhamento pastoral, e vai atrás de um psicólogo cristão, e vai atrás de uma terapia de casais cristãos, para ajudá-los. Tudo isso é bom, mas veja, tudo isso é um esforço na horizontal. Um esforço de aproximação, onde o marido está aqui, a esposa está aqui, e vocês estão fazendo uma força para ver se vocês conseguem, através todo esse mecanismo, chegar perto um do outro. Mas nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros, mas também para nos relacionarmos com Deus. Então, se você pensar na sua relação como um triângulo, onde Deus está na parte superior, e os cônjuges na parte inferior, a maneira que a gente tem de criar harmonia, a maneira que a gente tem de se aproximar um do outro, a maneira que a gente tem de compreender mais um ao outro, é se cada cônjuge começar a buscar uma maior intimidade com Deus. À medida que o marido vai se aproximando de Deus, a esposa vai se aproximando de Deus, eles vão se aproximando um do outro. Então, é através do Evangelho que nós podemos restaurar a harmonia nos nossos relacionamentos. É o Evangelho que nos ensina que Deus, que é santo e perfeito, que nunca falha, nunca erra, perdoa homens e mulheres que são pecadores e imperfeitos como eu e como você. Então é esse Evangelho que diz que se esse Deus que é santo e perfeito perdoa pecadores imperfeitos como eu e como você, quem sou eu para não perdoar um pecador imperfeito como você, que é igual a mim? Quem é você para dizer que não vai perdoar seu esposo, não vai perdoar sua esposa, não vai perdoar seu filho, não vai perdoar seu pai? Quem é você? Se o Evangelho nos alcança, ele restaura a harmonia dos nossos relacionamentos. Segundo, tem que ir para frente por causa do nosso tempo, sendo construtores de relacionamentos. Uma outra implicação do Evangelho, na restauração das nossas relações, no resgate da esperança dos nossos relacionamentos, num mundo marcado pelo desespero, é que uma vez que o Evangelho nos alcança, então nós precisamos ser pessoas dispostas a construir relacionamentos, a colaborar com a construção de relacionamentos, e não com a destruição de relacionamentos. Olha o que ele diz: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Você já percebeu, inseridos num mundo aonde há um desespero cada vez maior, uma descrença cada vez maior nos relacionamentos, você já percebeu como as pessoas ao nosso redor, ao invés de elas nos alimentarem positivamente para os relacionamentos, na verdade, elas nos alimentam negativamente? Você começa a ter uma crise, sei lá, no seu casamento, no seu relacionamento, aí você vai encontrar 1 zilhão de pessoas que vai passar do seu lado para te dar os conselhos mais absurdos possíveis. Você encontra pessoas, você tem um desencontro com alguém no seu trabalho, com alguém na igreja, você sempre vai encontrar pessoas para quem você vai falar as coisas, para quem você vai expor as suas feridas. E a pessoa vai dizer assim para você: não, é isso mesmo, você está certa, você está certo, você realmente não devia mais olhar para a cara dessa pessoa, onde já se viu? Mas olha o que Paulo fala: Evode e Sinti que estão com problema. E Paulo fala para Sidso, né, o seu leal companheiro de jugo, ajude-as nisso. Ou seja, ajude-as a pensarem harmoniosamente no Senhor. Ajude-as a reconstruir a harmonia da sua relação a partir do Evangelho. E é isso que eu e você também precisamos fazer sempre. No que diz respeito aos relacionamentos que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos ser gente que faz a opção pelo bem. Muitos anos atrás eu ouvi essa ilustração. Quando há um incêndio, você pode ir até ele com 2 tipos de líquidos diferentes. Você pode ir com água para apagá-lo, ou você pode ir com gasolina para inflá-lo mais ainda, inflamá-lo mais ainda.
O que Paulo está nos dizendo aqui sobre a implicação do Evangelho é que o Evangelho nos faz gente do bem. O Evangelho nos faz gente que quando ouve o outro dizendo assim, mas fulano pisou no meu pé, você tem que dizer assim para a pessoa, mas deve ter sido sem querer. Não me lembro se eu já contei a história aqui daquela senhora, que o pastor chegou na cidade, numa cidade pequena, ele foi pastorear a igreja e conheceu lá a dona Isaltina, que nunca falava mal de ninguém. E o pastor, como a cidade era pequena, a igreja era pequena, não tinha muito o que fazer, resolveu tentar a dona Isaltina, para ver se realmente ela não falava mal de ninguém. E aí ele começou a ir lá e sempre falava, e a fulana da igreja, a dona Isaltina sempre tinha alguma coisa positiva para falar dos outros, sempre. E ele falou, mas a dona fulana falou de você. Mas ela faz um bolo de laranja maravilhoso. Mas a dona ciclana é assim. Não, mas você já viu como é que ela limpa a casa dela, né? E um dia o pastor teve uma brilhante ideia. Ele falou, já sei, hoje eu pego a dona Isaltina. Foi visitá-la. Tudo bom, minha irmã? Tudo bem. Começou a conversar como ele sempre fazia. Falou do um, falou do outro, falou do outro, falou do outro. Mas eu sempre tive uma curiosidade teológica. Falei, é mesmo? Qual que é, pastor? Eu sempre fico me perguntando o que a senhora pensa do diabo. O que a senhora pensa do diabo? Satanás. Né? O arqui-inimigo de Deus. Ela parou um pouco, pensou. Satanás, o diabo. Pastor. Sujeitinho trabalhador esse aí, né? Fazer a opção pelo bem. Sempre. Sempre. É a história da carta. Escolher como você vai ler. Fulano passou por mim no shopping e não olhou na minha cara. Não. Fulano passou por mim no shopping e não me viu. Estava distraído. Ciclano entrou, cumprimentou todo mundo, menos a mim. Ciclano estava tão distraído naquele dia, comentou algumas pessoas, mas nem me viu. Opção pelo bem. Quem perde é só quem está agindo assim. Você não perde, você só ganha. Porque é a realidade da vida do Evangelho em você, em mim, em nós. Terceiro, fundamentando nossa alegria no relacionamento com Deus. Veja o que Paulo fala, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Uma das grandes dificuldades que a gente tem, uma das maiores razões para nós perdermos a esperança em nossos relacionamentos, é que nós transferimos para eles o que pode ser recebido apenas de Deus. Quando você entra num relacionamento e você começa a depositar no relacionamento as esperanças da sua felicidade, você sempre vai se frustrar, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Por isso o apóstolo Paulo diz, alegre-se no Senhor. Ou seja, Evódia, Sintique, pensem concordemente no Senhor, voltem a ter harmonia, voltem a conversar, voltem a se relacionar bem. Sídio, ajude-as a fazerem isso. E parem de depositar a expectativa de vocês um no outro. Bota a expectativa de vocês em Deus, no Senhor. A alegria de vocês vem do Senhor. Nós temos que ter sempre bons relacionamentos, um bom casamento. Mas querido, a nossa alegria, a fonte da nossa alegria, não pode estar nos nossos relacionamentos com as pessoas, não pode estar no nosso relacionamento conjugal, não pode estar na vida dos nossos filhos. Porque se estiver mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos frustrar. A fonte da nossa alegria é o Evangelho, é o Senhor, é o que a gente experimenta nele, é o que a gente recebe dele. Por fim, expressando a nossa amabilidade para com todos. Paulo diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não por alguns. Não apenas pelas pessoas que eu gosto. Não apenas pelas pessoas que concordam comigo. Não apenas com as pessoas que vão com a minha cara. Ou que você vai com a cara.
mas seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Implicação do Evangelho. Mas, o que a gente vê tantas e tantas vezes, é uma situação como essa tirinha aí, né? Vocês não devem brigar, devemos amar nossos inimigos. Ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. Infelizmente, nós como depositários do Evangelho, que deveríamos estar amando os nossos inimigos, não conseguimos porque a gente não consegue amar nem os irmãos. Se a pessoa me decepcionou, ela morreu para mim. Se a pessoa tem um pensamento teológico diferente do meu, então, ele é herege e eu não. Porque nunca sou eu herege, né? Como diz o meu amigo Zé Machado, quem chama Deus de pai, não escolhe irmão. Quem chama Deus de pai, não escolhe irmãos. Se você chama seu Deus de pai, a Deus de seu pai, lamento te informar, mas eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão. E aí você precisa se ver como irmão do filho pródigo, se você entra na festa ou se você fica do lado de fora. Eu preciso me ver como irmão do filho pródigo, se eu entro na festa ou se eu fico de fora. Sabe por quê? Porque papai, Abba, dá uma festa para cada um de nós que volta para casa. Nossa sociedade alimenta a nossa acepção de pessoas. Mas o Evangelho nos desafia a quebrarmos a barreira do nosso egoísmo. E eu e você precisamos fazer isso. Eu e você precisamos entender que o contrário da amabilidade não é o ódio, é a indiferença. Talvez você diga, não, talvez a gente tente resolver, né, nossos conflitos relacionais assim. Não, mas eu não odeio a pessoa. Mas o contrário de amabilidade não é ódio, é indiferença. Eu quero encerrar essa manhã, convidando você a ter um pouquinho só mais de paciência. Eu sei que o nosso horário já estourou, mas para a gente fechar com um vídeo que 2 anos atrás, eu já usei. Nós estávamos ainda lá no outro prédio, mas é um vídeo que, assim, daqueles da graça comum de Deus, aonde Deus fala conosco através de pedras clamando. É um vídeo de uma canção do Jorge Aragão e do Zeca Pagodinho. Você já viu que eu gosto do Zeca Pagodinho, né? Chamada Mutirão do Amor. Presta atenção na letra dessa música e diga para mim se não é a graça comum de Deus se movendo através de gente no mundo para falar aquilo que a palavra dele acabou de falar com a gente. Mano, velho, olha nós aí de novo pra falar de amor, né, pai? Porra, obrigado, João. Vou chegar aí no teu samba um pouquinho. Então vamos junto. Demorou. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vem propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis.
é o que convém pra gente ser feliz. Oi. É tudo. Vou chegando. Chega mais. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo o mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz. Nascendo bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Oi, cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Cantar Sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol do bem-estar geral. afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, Zeca, se unir pra se encontrar. É por isso vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja O fim do mal pela raiz, nascendo bem, que eu sempre quis. é o que convém pra gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. É cantar Sempre que for possível não ligar pros malvados, e perdoar os pecados, pra saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Tá bom, João. Deixa baixinho. Não ligar pros malvados, E perdoar os pecados. Essa é uma mensagem que o nosso mundo precisa ouvir. Um mundo marcado pela intolerância, pela indiferença, pelo rancor, pelo ódio, pelo dente por dente, olho por olho, por retribuir o mal com o mal. E o mundo precisa ver um modelo disso. E o modelo disso que Deus deixou para o mundo ver somos nós. É a igreja. É a comunidade dos discípulos de Jesus. Sou eu e você. E isso é possível. Não por causa do nosso esforço. Isso é possível por causa do poder do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor restaure no nosso coração, como pessoas e como igreja, a esperança para com os relacionamentos. Nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento com os filhos, com os pais, o nosso relacionamento em meio ao nosso local de trabalho, o nosso relacionamento como igreja, como comunidade de discípulos. Que o mundo possa olhar para nós e possa ver um resgate da esperança para os seus relacionamentos através de como nós nos relacionamos. E tudo isso por causa do poder do Teu Evangelho que opera em nós. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença poderosa, restauradora do Espírito Santo de Deus, acompanhe cada um de nós, esteja com a igreja de Jesus ao redor do mundo, paire sobre a humanidade,
restaurando as nossas relações, até que chegue o reino pleno de Deus, onde nós vamos nos relacionar de forma perfeita para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.